Quem são os falsos cristãos? E onde estão esses falsos cristãos? Dentro da sua casa tem falso cristão, talvez. No seu meio de amizades tem falsos cristãos, talvez, né? Aí a religião, que são os falsos cristãos, dizem que eles são cristãos e os que estão fora das chamadas igrejas não são cristãos. Só que engraçado, né? Isso é quase que ao contrário, não é o contrário, quase que é o contrário. Por quê? O que era ser cristão nos dias de Paulo? Ser cristão nos dias de Paulo era ser dizimista fiel, era ser dizimista consagrado. Ser cristão nos dias de Paulo era ser ofertante fiel. Ser cristão nos dias de Paulo era praticar o batismo nas águas. Ser cristãos nos dias de Paulo era praticar a tal da Santa Ceia. Ser cristão nos dias de Paulo era buscar Deus em templo, no templo que havia lá em Jerusalém. Ser cristão nos dias de Paulo era ser consagrado com óleo, usando um chifre de carneiro, um chifre de homem, um chifre de corno. Era isso. Ser cristão nos dias de Paulo significava o quê? Você é uma pessoa inteligente, você que já saiu da religião, você sabe o que era ser cristão. Ser cristão era ser seguidor de Cristo. Era ser seguidor das doutrinas de Cristo. Isso era ser cristão. Mas hoje em dia, os falsos cristãos que estão por aí, eles não são dizimistas? Eles não são ofertantes? Eles não fazem orações farisaicas? Eles não apresentam criança? Eles não praticam o batismo nas águas? Eles não buscam Deus em templo? Eles não fazem consagração com óleo? Eles não fazem mandingas, patuás? Eles não buscam prodígios, milagres e maravilhas dentro das chamadas igrejas? Por isso que eles são falsos cristãos. Por isso que na Terra, hoje, século 21, ano 2025, mês de agosto, não existem cristãos na Terra. Não existem. Claro que não. O que existe quando você entende e aceita o evangelho eterno, quando você aceita Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 16 e 17, quando você aceita Apocalipse capítulo 14, versículo 6, quando você entende que o grande mistério se cumpriu ao toque da sétima trombeta, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, então você vive Cristo. Cristo vive em você. O reino de Cristo foi estabelecido. Você está vivendo no reino de Cristo estabelecido. Eu vivo pela minha fé o reino de Cristo estabelecido. Eu não sou cristão, eu não sou seguidor de Cristo. Eu sou um vivedor de Cristo. Eu vivo Cristo. Eu confesso Cristo. Eu vejo Cristo no meu próximo. Eu vejo Cristo em qualquer um. Mas a pessoa não vê Cristo nela, porque a pessoa não sabe. A pessoa, principalmente religioso, ela acha que ela é cristã. Eu sou um cristão. Por que você é cristão? Porque eu sigo Cristo. Mas você tem 2000 anos? Hã? Você tem 2000 anos? Você está vivendo nos dias de Paulo? Quantos anos você tem de idade? 20? 100? 120? Então você não está seguindo Cristo nos dias de Paulo. Veja o que era ser cristão nos dias de Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Hoje eu coloquei até uma Bíblia aí com um número strong, caso você queira ver aí o sentido de alguma palavra. Eu coloquei a Almeida Revista e Atualizada aqui, ó,
com número strong, tá? Olha aqui, bacana, né? Então vamos ler aqui, Nova Almeida Atualizada, NA. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não foram títulos de crachá, foram dons de pastorear, de evangelizar, de ensinar, de admoestar. Foram dons através do Consolador, que foi dado a alguns deles naqueles dias. Então, a eles, alguns daqueles dias, foram dados esses dons. 12. Qual foi a necessidade de conceder dons aos homens? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha aí, versículo 11, 12, 13 e 14, deixa claro o que era ser cristão naqueles dias. Era aprender de Cristo, viver do conhecimento, praticar o conhecimento de Cristo, e em Cristo não tinha nenhuma obra farisaica. Em Cristo não tinha nenhuma obra de Moisés. Então, naquela época, sim, existiam verdadeiros cristãos. Mas já vai fazer quase 2000 anos que acabaram os cristãos do mundo. Acabou a necessidade de seguir Cristo. Mas, como nós temos aqui, eu não tinha colocado, mas eu vou colocar para você, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, nós devemos viver Cristo. Isto é a diferença para aqueles dias. Olha aí, ó. Veja, a 7ª trombeta foi tocada, e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E juntamente com isso, aconteceu o quê? Apocalipse capítulo 21, assim está em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus, e será o Deus deles. Olha aqui, o cumprimento. Então, quando você vive isso, quando você acredita nisso, você não é cristão. Você vive Cristo. Você consegue entender? Por isso, quem são os falsos cristãos? Todo religioso. Toda pessoa que não acredita que todas as coisas se cumpriram, essas pessoas são falsos cristãos. Porque eles dizem que são cristãos. Mas como podem ser cristãos se não acreditam que Jesus já voltou? Como podem ser cristãos se praticam obras de Moisés? Como podem ser cristãos, né, se estão vivendo alheio ao que foi ensinado por Paulo a respeito de Cristo? Só de você sair da sua casa e buscar Deus em um templo de pedra, você já mostra que você não é cristão. Por quê? Salmo 122, versículo 4, quem buscava Deus, a quem foi dado o mandamento de buscar Deus em templo, foi para os judeus. Lei de Moisés, Salmo 122, versículo 4. Então, só de você fazer isso, já mostra que você é um falso cristão. Em João, capítulo 20, João, capítulo
4, versículo, deixa eu colocar aqui, versículo 20 ao 24, naquela época, o próprio Jesus já ensinava o jeito que os samaritanos e os judeus e quem quisesse adorar a Deus deveria fazê-lo. Então, quer dizer, aqui, ó, veja mais uma prova que você é um falso cristão, você que é um religioso. Assim foi dito à mulher samaritana. A mulher samaritana falou para Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então olha que interessante, já vai fazer 2000 anos que Jesus ensinou isso, que as pessoas que quisessem adorar a Deus, sendo gentil, samaritano, judeu, o que for, deveria ser em espírito e verdade. E como é adorar em espírito e verdade? É você viver a sua vida reconhecendo que Deus também está no seu próximo, amando o seu próximo, porque você amando o próximo, você está amando a Deus, respeitando, ajudando, se possível for, o seu próximo, e você nas suas labutas do dia a dia, em espírito é aqui, ó, na sua mente. Se você quiser agradecer, agradeça. Se você quiser pedir, peça. Se você quiser fazer uma homenagem, você faça, mas é tudo aqui. Não é dentro de tempo de pedra. Não é buscando doutrinas de teólogos, buscando doutrinas de pregadores. Não. Então são por essas coisas contrárias que os religiosos praticam é que eles são os verdadeiros falsos profetas. É isso mesmo. São verdadeiros falsos profetas, falsos cristãos, falsos adoradores, falsos irmãos, falsos cabeça de bagre. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, você curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário que a gente, na medida do possível, estaremos respondendo, tá bom? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no seu coração. Viva Cristo! Não seja cristão. Viva Cristo! Porque o reino dele já foi estabelecido, a morada dele está em cada um de nós. Tchau.